Quantas vezes somos presos a um passado do qual queremos fugir? Quantas vezes sentimos que o nosso valor é definido pelo rótulo que nos colocaram? E se eu te disser que uma das maiores heroínas da fé, eu posso dizer que uma que Deus usou para mudar a história, era vista como ninguém na sociedade, basicamente ali onde ela vivia. O título da mensagem de hoje é Raabe. A fé que ela teve mudou o destino da vida dela e da família dela. Queridos, sejam todos bem-vindos. Esse é um canal feito para poder falar exclusivamente da palavra que transforma, que abençoa, que alimenta a sua alma de fé e de coragem. Se você está aqui e não é inscrito, por favor, vou convidar você a se inscrever. E uma das coisas mais importantes é que você curta. Se você também precisa que eu ore pela sua família, você pode deixar aqui o nome, o seu e de todos os seus familiares que eu vou colocar aqui no nosso propósito de oração. Assim como Raabe, cada um de nós é capaz de reescrever a sua história, um novo caminho com fé. Às vezes, as maiores transformações vêm daqueles que o mundo considera improvável, e esse pode ser você. Talvez você tenha se sentido assim. Mas quem era Raabe? Eu separei aqui e eu queria trazer para vocês um texto que vai resumir exatamente quem era Raabe. Uma mulher que você já ouviu falar, que a história dela é impactante, mas vamos ver aqui, eu coloquei um texto para dizer para vocês quem era Raabe exatamente. Raabe vivia em Jericó, uma cidade que se preparava para enfrentar um exército temido. Veja, o exército de Israel, ele era um exército que todos ouviam falar dele. E isso trazia para muitos um temor. Por quê? Todos já ouviram falar que Deus estava com o povo de Israel. Esse povo era um povo que Deus estava com eles, o mar se abriu e outras cidades foram saqueadas porque é um exército temido. Só que a Raabe, ela era uma mulher marginalizada, vista como uma prostituta vivendo na periferia da cidade. Então veja só quem era Raabe. Consegue imaginar a imagem que ela tinha dentro de Jericó? Então eu quero trazer para vocês aqui algo que faça trazer à sua memória exatamente quem era Raabe. Acompanhe comigo, por favor. Eu vou pegar a Bíblia aqui e nós vamos ler um texto que vai trazer a referência aqui do que a gente está estudando hoje. Estou aqui com a palavra e quero trazer para vocês aqui o livro de Josué, capítulo 2, do versículo 9, mas nós vamos ler o 8 aqui, do 8 ao 11, para vocês entenderem. Antes que os espiões se deitassem para dormir, Raabe foi ao terraço e disse a eles: sei muito bem quem é o Senhor que vocês adoram. Vai entregar esta terra a Israel. Ou seja, ela sabia porque ela não tinha uma experiência com Deus, mas ela ouvia falar que Deus era um Deus forte e que esse Deus iria entregar a terra a Israel. Então já havia boato, já ouvia essa história. Todos nós estamos com muito medo. Todos os habitantes de Jericó estão apavorados. Já chegou até aqui a notícia de que, como o Senhor abriu caminho através do mar quando vocês saíram do Egito. Sabemos também que vocês fizeram a Seom e a Og, rei dos amorreus, no outro lado do Jordão, como devastastes a terra e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo? Depois de ouvir essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é supremo Deus da terra e dos céus. Isso aqui é muito, mas muito forte. Veja que eles estavam com medo porque ouviam falar do Deus de Israel. O exemplo da Raabe, ele serve para mim e para você. Nós que temos experiências com Deus, vivemos uma vida com Deus, eu estou dizendo isso para você que já é
participante, já lê a palavra, participa aqui do canal, ouve os textos bíblicos e muitas vezes não confia naquilo que Deus pode fazer. Raabe aqui, ela estava contando que ela ouvia esse boato na cidade. Então, burburinho, a conversa na praça. Olha, o povo de Israel invadiu os amorreus, matou lá todo mundo. Eles são fortes. O Deus dele, que eles servem, secou o mar, abriu um caminho no meio do mar. Eles estavam... Ela falou assim, mas não há por que temer, porque o Deus de vocês é muito forte. Nós estamos ouvindo falar desse Deus, então nós estamos desesperados aqui, porque a gente já sabe que esse Deus vai entregar Jericó na mão de vocês. Então veja só que a Raabe deu um exemplo aqui, que ela, que não tinha uma experiência com Deus, estava falando de algo que ela só havia ouvido falar, mas deu o exemplo aqui para mim, para você. Veja que ela disse o seguinte: esse Deus é muito forte. Querido, o Deus que você serve é um Deus forte. O nosso Deus é um Deus forte. Ele abriu o mar. Ele é um Deus que fez o povo de Israel sair do Egito, abrindo o mar, libertando o povo. E é esse Deus, o meu Deus, ele não mudou, é o mesmo Deus do passado, é hoje e ele será para sempre. Raabe, ela poderia ter escolhido o medo e continuado na mesma vida, mas eu posso dizer que a escolha dela foi uma escolha hiper corajosa. Para uma mulher que era subjugada, vista com maus olhos, ela era uma mulher que vivia na parte periférica de Jericó. A decisão dela, eu posso dizer que é uma decisão de fé e de coragem. Ela decidiu não ficar com medo, mas a decisão dela foi totalmente diferente. Decidiu simplesmente colocar a sua confiança em Deus, um Deus que ela não conhecia, mas ela decidiu acreditar. A decisão é algo extraordinário. Decida acreditar. Não decida desconfiar. Não decida ter medo. Não decida voltar atrás. Não decida continuar na mesma vida que talvez você esteja vivendo. Eu estou dizendo aqui, nós iniciamos os vídeos falando sobre uma mulher subjugada, uma pessoa que foi rotulada, talvez seja este o seu rótulo de covarde, de medroso, de chorão. Ela decidiu: vou confiar neste Deus, vou confiar, vou colocar toda a minha confiança nesse Deus. E isto é um espetáculo de fé, de coragem. Eu posso dizer que Deus olhou para ela e falou: que mulher corajosa, colocando a sua vida em risco, mas decidiu confiar só de ouvir falar, sem ter experiência, só de boatos, e ela decidiu confiar. E para muitos que já viu milagre, já presenciou, ainda assim continua não acreditando em muitas coisas que Deus pode fazer. Mas é óbvio que, ao olhar para a história de Raabe, ela não olhou para o medo, como eu havia dito aqui. Ela decidiu enfrentar os olhos de julgamento. Ela decidiu olhar não para dentro dela, não para o corpo dela, não para o estado dela, mas eu acredito que ela olhou para frente. Ela enxergou lá na frente. Ela viu o que Deus iria fazer na vida dela através da fé. Para uma mulher que vivia na periferia, ela decidiu não se importar com nada, mas ela agiu com coragem e com fé, e isso foi algo extraordinário para uma mulher que vivia no subjugamento, numa vida totalmente fracassada, mas ela mudou completamente a visão dela, porque ela viu a oportunidade de mudar a história dela. E talvez você tenha visto as oportunidades que Deus tem te dado para você mudar de vida, e o medo, a falta de coragem, muitas coisas têm, infelizmente, prendido você de viver uma vida extraordinária através da fé. Então vamos voltar aqui para o texto bíblico. Eu quero ler aqui a partir do versículo 14. Diz assim:
vai falar exatamente agora do ato de fé, de alguns simbolismos extraordinários que a Bíblia nos mostra. Eu quero ler aqui do 14 até o 18. Deixa eu voltar aqui, eu vou começar do 12, que a gente parou lá no versículo 11, mas vou continuar do 12 aqui, é melhor. Agora só peço que jurem pelo Senhor que vão ter misericórdia da minha família como tive de vocês. Olha que ela pensou na família dela, pediu misericórdia, não para ela, mas ela pediu para a família dela. Assim como tive com vocês, tenham misericórdia da minha família. E quando Jericó for atacada, vocês darão um sinal bem claro para proteger a vida do meu pai, da minha mãe, bem como dos meus irmãos e minha irmã, e tudo que pertence a eles. Salvem nossas vidas. Rapaz, isso aqui é muito forte. Ela pensou, não nela, mas ela falou assim, salva a vida da minha mãe, salva a vida do meu pai, salva a vida dos meus irmãos, salva a vida da minha irmã e tudo que pertence a eles. Então ela estava salvando não só a vida dela, mas de toda a sua casa. Quando você decide servir a Deus, quando você decide confiar em Deus, você salva a sua vida e salva de todos os seus familiares. Isso é de acordo com a sua fé e coragem. Beleza, versículo 14. Os homens concordaram. Se você não denunciar a nossa presença, tomaremos providências para que você e sua família não corram perigo. Damos nossa palavra de que arriscaremos a nossa vida para salvar vocês. Nós trataremos vocês com misericórdia e fidelidade quando o Senhor nos der a terra de Jericó. A casa de Raabe fazia parte do muro da cidade. Então ela arranjou uma corda, amarrou numa janela e os espiões desceram com a ajuda da corda. Fujam para as montanhas, disse ainda a mulher. Fiquem escondidos por lá uns 3 dias. Ainda deu a dica, né? Nesse meio tempo, os soldados que saíram à procura de vocês já estarão de volta. Então vocês poderão seguir o seu caminho tranquilos. Versículo 17. Mas antes de sair, os homens tinham dito a Raabe, agora que é a parada bem bacana aqui: estaremos desobrigados do juramento que vocês nos levou a fazer, se esta corda de fio vermelho pela qual você nos ajudou a descer não estiver pendendo desta janela quando entrarmos na terra. E também se todos os seus parentes, pai, mãe, irmão e toda a sua família não estiverem dentro da casa. Qual que era o plano? A corda de fio vermelho que eles desceram era a corda que deveria estar pendurada quando o povo de Israel entrasse em Jericó. Só que um detalhe que me chamou a atenção aqui, olha, o acordo vai estar firmado se a corda estiver aqui e se todos os seus familiares estiverem dentro de casa. Se estiver na rua, não vai ter salvação. Todos vão ser destruídos. A gente aqui enxerga muita coisa. Primeiro, que todos precisavam estar dentro da casa, tinha um fio vermelho, nada podia estar disperso. Isso aqui tem muito simbolismo aqui, e é isso que eu quero falar com vocês aqui, desses simbolismos. Algo extraordinário foi pensar que Raabe não pensou apenas nela, mas pensou em toda essa família. Não somente ela foi salva, mas todos os seus familiares foi salvo. A história de Raabe, ela é uma história que precisa ser norte para a minha vida e para a sua vida. Porque uma mulher que vivia subjugada, largada, numa cidade, ela vivia numa parte tão abandonada, as pessoas que viviam lá, poucos gostavam de ir naquele lugar. A oportunidade que ela teve de salvar ela e da sua família, ela não perdeu. Então a decisão, na verdade, é minha e sua. Você decide quem vai escrever a sua história. Se você deixar que Deus escreva a sua história, a história será espetacular. Se você tomar a caneta da mão de Deus e falar, não, eu vou escrever a minha história, porque a história que a Raabe estava escrevendo um pouco tempo antes de encontrar o povo, os espias de Israel, era uma história triste. Porque era isso que dava a opção que ela tinha. Mas ela, quando teve a oportunidade de entregar a vida dela na mão de Deus e falar assim, agora a minha vida será escrita pela sua caneta, pela sua mão. A história de Raabe vai dizer que a genealogia dela, a genealogia do Senhor Jesus, tem por Raabe na sua genealogia. Então veja, de alguém que estava sem esperança, quando passa Deus escrever a história dela,
a vida dela é transformada completamente. E para fechar esse vídeo aqui, eu quero fazer um desafio com você, quero convidar você a entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus, a entregar a caneta que está sendo escrita. Deixa agora que Ele define seu futuro. Senhor, entrega a minha vida na sua mão. Agora eu vou deixar que o Senhor conduza a minha vida. Eu vou abandonar esse pecado, esse erro, esse engano, tudo aquilo que as pessoas definem, me rotulam. Agora quem vai colocar o rótulo na minha vida é o Senhor. Então eu convido você a fazer isso agora, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Com toda certeza, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele nos dá um novo futuro, uma nova história, e o nosso passado é lançado fora, apagado. Ele transforma totalmente a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que tenha falado ao coração dessa pessoa, que aprendemos sobre Raabe, uma mulher que estava subjugada, vivendo no pecado, no erro, no engano, mas quando teve a oportunidade, ela mudou de vida. Não mais ela escreveu a história, mas entregou a vida dela nas mãos do Senhor, só de ouvir falar, mas ela confiou e creu. Que essa pessoa faça o mesmo, que ela talvez esteja ouvindo aqui, que a vida esteja sobre que a vida dela seja abençoada e que a paz do Senhor esteja sobre a vida e o coração dela. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, querido, Deus te abençoe, um forte abraço. Pastor Moisés aqui, compartilhe, mande para alguém. E Deus te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.